E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui lá ao vivo no nosso Instagram. Vamos ver se tá dando conexão, se as pessoas estão conseguindo enxergar ou conseguindo ver, né? Já temos pessoas aí entrando. Meio que, né? Sempre essas lives que a gente faz aqui no Instagram são meio que impensadas ou não anunciadas, né? Às vezes a gente tem uma lacuna de tempo aí que possibilita conversar com todos vocês. A gente costuma fazer o grosso do nosso serviço e do nosso trabalho lá pelo YouTube, mas pelo Instagram também é uma experiência legal, porque é mais dinâmico, né? Tem participação aí de várias pessoas, e eu gostaria de hoje falar com vocês, conversar um pouquinho nessa primeira parte sobre hábitos de leitura, né? Hábitos importantes de leitura, que são hábitos que são meus hábitos, né? É o entendimento que eu cheguei, né? Lendo livros e também pegando dicas de pessoas que liam livros com qualidade. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês nesse sentido. E se você tiver alguma dúvida, use esse espaço para fazer a sua dúvida, tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu vou ter um tempinho aí para conversar com vocês. Então, não sei se dá para mandar o link dessa live aí para os seus contatos, então faça isso, se você puder, se você quiser, aí vamos ter muito mais pessoas aí acompanhando o nosso conteúdo, tá? Vocês estão aqui no meu escritório. Eu mudei de um apartamento para casa há algum pouco tempo, demorei muito tempo para arrumar, ainda está tudo desarrumado, na verdade, só os livros estão na prateleira, mas não exatamente do jeito que eu quero, né? Porque tem todo um sistema próprio aí, meu, de classificação, de bagunça, né? Principalmente aqui no nosso escritório. Mas eu acho que é um lugar propício para a gente falar sobre um tema que muitas pessoas elas me perguntam, e muitas pessoas elas têm dúvidas, que são hábitos de leitura. Eu preparei uma lista de 10 pontos, tá? São os meus 10 mandamentos aí, quando o assunto é leitura de livros, né? Lógico, eu estou falando uma abordagem de leituras de livros cristãos, mas você vai perceber, vai ter uma hora que eu vou falar sobre leituras de livros que não são cristãos, e é um hábito muito importante que nós crentes devemos com certeza cultivar. Então, 10 mandamentos ou 10 dicas ou 10 hábitos importantes para a leitura, tá bom? Então, caneta e papel na mão, né? Se você se interessar ou se você, né, gostar de uma ou outra dica, pega para você, e com certeza isso vai fazer bastante diferença aí no seu dia a dia. Antes de mais nada, né, a leitura é um hábito que nós geralmente, né, na grande maioria das vezes, nós não nascemos com ela. Então, é um hábito, e como um hábito nós aprendemos, nos acostumamos cultivamos e nos de alguma maneira a gente vai construindo esse amor pela leitura, esse amor pelos livros, né? Em várias oportunidades eu já disse e compartilhei da minha experiência que eu não gostava de ler, né? Eu era muito avesso à leitura, mas forçado pelos meus pais e forçado pelas circunstâncias, eu comecei a ler coisas legais, né? Romances policiais. Isso foi me fazendo gostar, né? Tomar gosto pelo negócio. E hoje eu posso dizer para vocês que a leitura faz parte muito grande da minha vida como obreiro, né? Como alguém que serve de perto e em tempo integral nas causas do Senhor, mas também por profissão, por formação própria, né? E também por paixão, por uma grande paixão. Primeiro grande mandamento aí do Paulo, que se for para você também, tente fazer isso, que eu acho que vai ser algo muito legal. Primeiro mandamento, presta atenção, leia vários livros de uma vez. Mas você vai falar assim, mas eu não consigo ler direito um livro se eu ler vários. Pelo menos para mim,
né? Quando eu leio vários livros, eu leio, né? Eu deixo os livros assim espalhados, né? Pela minha casa. Tem um pouquinho no quarto, tem um pouquinho no escritório, tem um pouquinho lá na sala, tem alguns na igreja. Então, sempre que você está em algum lugar ou em alguma oportunidade específica, você pega o livro, lê uma parte, você tem tempo para pensar, depois você vai para outro, dá tempo de você digerir, dá tempo de você se desconectar ou refrescar as suas percepções. E é uma forma de você, por incrível que pareça, ler mais livros ao longo do ano. Ninguém está fazendo competição, na verdade, né? Mas se você tem o desejo de ler mais livros daquilo que você está acostumado, tente ler vários livros ao mesmo tempo, porque a percepção inicial é que você vai demorar, está demorando, mas se você está lendo os livros mais ou menos na mesma velocidade, você vai terminar lendo vários livros num curto período de tempo e você vai acumulando. Então, ler vários livros é particularmente um hábito que eu tenho. Segundo lugar, né? Leia ou procure ler livros novos dentro da sua área de interesse. Isso é muito importante. Por exemplo, eu gosto muito de estudar história, política e alguma coisa de economia. Então eu dou lá a minha zapiada. Eu entro lá na Amazon, eu vejo o que é mais vendido, ou naquelas listas, né, de revistas e de jornais, você vê o que está nos top 10 e você vai lá e lê. É importante fazer isso? É importante, sabe por quê? Porque você acaba surfando na onda daquilo que as pessoas estão na tendência daquilo que as pessoas estão com interesse de ler, ou muito possivelmente são obras de novidade no mercado, e o seu conhecimento vai passando por várias etapas de reciclagem. O conhecimento ele é algo progressivo, então é necessário e é um exercício muito importante você, dia após dia, você buscar novas fontes, né? Novos livros que venham a te acrescentar, que venham de alguma maneira a renovar ou a arejar o conhecimento que você já tem previamente. Então, eu faço um exercício muito legal que é sempre buscar informações. Que livro você está lendo, que livro você está deixando de ler, e isso vai ajudando muito. Então procure bons livros dentro da sua área de interesse. Se você gosta de artes, procure bons livros, livros novos na área de arte. Se você gosta de política, de quadrinhos, whatever, né? O que você quiser, vai lá a fundo, investigue e não tenha medo de pegar e ler. Você pode gostar ou você pode não gostar. São percepções que você pode ter, mas eu acho que vale o esforço porque esse exercício vai fazer com que você esteja sempre atualizado numa velocidade rápida e de uma maneira assim muito legal, tá bom? Terceiro lugar, terceiro mandamento, procure boas referências. Então, quantos livros são publicados ao longo do ano? Milhares, dezenas de milhares de livros. Como que eu vou saber qual é o livro que eu devo ler, qual livro não é, qual que é o bom, qual que é o ruim, se o autor é bom, se o autor não é? Procure ter contato com pessoas que têm o hábito de ler, que são próximas a você e pergunte, olha, fulano de tal, qual que é o livro que você está lendo agora? Né? Qual que é a dica aí que você pode me dar de uma leitura, por exemplo, nessa área? Você quer conhecer, o Novo Testamento, né? O que você tem que ler? Você vai perguntando, no caso você pergunta para o seu pastor, ou pergunta para pessoas próximas que tenham domínio, né, razoável e que saibam o que está sendo publicado, porque isso vai te ajudar a ficar também atualizado, mas também a ler coisas boas, né? Ou existe uma probabilidade maior de você ler coisas boas do que ler coisas ruins, porque é algo que alguém de referência tá te entregando e tá te pedindo a fazer. Só fazendo um parênteses, né? Nesse terceiro, que é algo que eu acabei de me lembrar. Eu preciso ler necessariamente apenas coisas de autores que eu concordo? Posso ler livros ou qualquer outro tipo de literatura de pessoas que eu discordo, ideologicamente ou politicamente ou religiosamente? Eu diria para você, pode não, deve. Por quê? Porque isso aumenta o nosso conhecimento
do mundo em termos gerais. Se nós ficarmos apenas no nosso nicho, lendo somente aquilo que a gente gosta, ou lendo apenas os autores que a gente gosta, somente os autores que a gente concorda, a nossa visão de mundo vai ficar muito enviesada. Tá? É preciso, a leitura tem justamente essa função de alargar as fronteiras da nossa mente, porque não é necessário que você concorde com tudo que as pessoas estão falando, mas você precisa saber o que as pessoas estão pensando. E esse saber da opinião de alguém que você discorda ajuda você a cultivar, sabe o que? Um senso crítico. Não a crítica pela crítica, mas aquele senso de você, isso daqui tá errado por causa disso, disso e daquilo, tá? E você toma para si próprio, você não precisa compartilhar isso com ninguém, é uma conclusão que você chega pelas suas próprias pernas. Quarto lugar, eu sei que esse quarto é algo que as pessoas não gostam de fazer, mas é muito importante, que é o hábito de criar, fazer resumos ou pequenos fichamentos, né? Você não precisa fazer aquele fichamento de faculdade, né? Ou aquele resumo acadêmico, mas pega fichas ou mesmo celular, vai criando notas e vai colocando o nome, o autor, o ano de publicação e escreve um parágrafo sobre o livro, ou grava, ou compartilha nas suas redes sociais uma percepção, um parágrafo breve, porque isso vai fazer você não esquecer do que você leu. Sabe qual que é a minha dificuldade particular? Aí eu quero, né, compartilhando com vocês, talvez seja a dificuldade de muitos, é que aquela leitura que eu não faço com a devida atenção, grifando, né, marcando, me debruçando sobre ela, eu esqueço muito fácil. Então, eu tenho vários livros, né? E tem muito livro que eu olho, eu sei que eu li, mas eu não lembro direito do que esse livro se tratava. Então, se você tem algo marcado já sobre o livro, você já vai ler, e você vai se lembrar, não, é sobre isso, e a sua memória vai sendo, ela vai sendo, vamos dizer assim, despertada novamente do seu sono, e você vai tendo, né, a gama, aí o leque de possibilidades maior. Resumos curtos, sabe? O que você achou, quais são os pontos importantes dos capítulos, né? Qual que é o tema básico do livro, coisas que você gostou, coisas que você não gostou. Um resumo é uma descrição, né, do que está escrito. Já uma resenha é você colocar um pouquinho o seu senso crítico, né? Dificilmente vai ter um livro que você vai concordar com tudo 100%. Então aquelas coisas que você achou, eu achei isso meio estranho, você anota, né? E vai criando esse hábito, porque vai te ajudar muito a ler os livros, mas também a interpretar e a fazer aquele exercício de assimilação, né, daquilo que você pode tomar para você e daquilo que você deve ficar longe, porque é coisa meio estranha. E mesmo dentro da literatura, das literaturas teológicas, nós temos por vez ou outra essas coisas. 5. Quinto mandamento é o seguinte: busque pessoas para compartilhar a sua leitura. Tem muita gente que participa de clube de leitura, na verdade é uma ótima oportunidade para você ler de maneira qualitativa junto com outras pessoas, compartilhar percepções, compartilhar críticas, compartilhar visões, que visões podem ser diferentes sobre o mesmo texto, interpretações. Quanto mais você vai compartilhando, mais o conteúdo vai sendo refinado dentro da sua cabeça e mais pontos positivos e mais aplicações e mais coisas, vamos dizer assim, que tem interconexão com a sua vida, você vai poder manter dentro de você, você vai poder usar, ou mesmo você vai colocar dentro de você para o seu crescimento individual, para a sua edificação, para o aumento aí da sua intelectualidade, da sua visão de mundo, etc. Então, compartilhar. Use as redes sociais para isso, né? Use as redes sociais, né? Essa é por exemplo, uma ótima oportunidade de você abrir um canal no YouTube ou fazer alguma coisa no Instagram. Criar vídeos pequenos, sabe? 3 minutinhos, eu vou falar sobre esse livro. Esse livro fala sobre isso, a minha percepção é essa, e eu recomendo ou não recomendo por causa disso. Olha, já tem um conteúdo aí prontinho, e que muitas vezes vai ajudar pessoas a se localizarem, a buscarem novas leituras e novas perspectivas do que está sendo falado. Então, buscar
companhia de leitura é algo muito legal e vai te surpreender. Sexto lugar, e é uma daquelas coisas que eu gostaria de praticar mais, mas porque por causa do tempo eu não consigo, mas que quando eu realmente paro para fazer, me ajuda muito, que é leia literatura de fantasia. Né? O que é literatura de fantasia? É todo tipo de literatura de ficção, por exemplo, né? Que desconecta um pouco você da realidade nua e crua da nossa realidade e faz o seu cérebro trabalhar. Desenvolve o seu lado criativo, desenvolve a sua percepção lúdica, desenvolve a sua criatividade. Então, tá vacilando por aí, pega um Crônicas de Nárnia para ler, pega um Tolkien para ler. Se você acha esses livros muito difíceis, até Harry Potter tá valendo. Eu já li Harry Potter e eu achei legal Harry Potter na adolescência quando eu li. E são livros que ajudam a quê? Não, mas são livros que falam sobre fadas, sobre dragões, e essas coisas não existem, e isso daí é coisa do diabo. Você pode simplesmente não ler achando que tudo isso é do diabo, mas na minha percepção isso ajuda a desenvolver você, a sua capacidade de imaginar as coisas. Porque quando você lê um livro, a sua capacidade de você desenhar na sua mente as coisas tem que também se desenvolver. Por isso que quando você lê alguma coisa muito técnica, cansa, por quê? Porque trava a sua imaginação. Mas quando você lê uma literatura de fantasia, de ficção, algo gostoso de ler que vai te envolvendo, aí você começa a ver um filme dentro da sua cabeça. Então você vai começando a imaginar como que é a feição do personagem, como que é a fala, a tonalidade. Tudo isso ajuda a exercitar a massa cinzenta que está dentro de você, que é algo que todos nós precisamos exercitar e exercitar muito. Então, eu sei que a gente está na época da imagem, que todo mundo está vidrado em Netflix. Desliga um pouquinho a Netflix, lê um livro bom que eu tenho certeza, não é que eu acho, não, eu tenho certeza que vai desenvolver o seu cérebro de uma maneira muito legal e você só tem a ganhar, tá bom? Sétimo lugar, e essa dica é uma dica que eu pratico bastante. Se você não gostar da leitura, pare de ler. Simples, né? Ou, se você achar, e essa é a oitava dica na verdade, se você achar a leitura ainda muito difícil, muito emperrada, a não ser que você tenha a obrigação de ler por ofício acadêmico ou por ócios da própria profissão, pare de ler. Pare de ler. Tem livros que eu já peguei para ler e eu não entendi bulhufas, ou eu fiquei muito entediado, ou eu tive muita dificuldade para ler, mas que depois eu fui reler dali a uns 5 anos, 3 anos, né? Depois que você passa por um período de amadurecimento, depois que você deixa aquele livro e chega um momento propício na sua vida, você lê aquele mesmo livro que você teve muita dificuldade e muita coisa começa a fazer sentido. Muita ficha começa a cair, muita coisa começa a ligar, as sinapses ficam mais agitadas dentro do seu cérebro. Então é muito importante você ter a maturidade para encarar esse tipo de leitura, mas também a humildade de falar o seguinte: olha, isso daqui é muita areia para o meu caminhãozinho, então vou deixar aqui num lugar especial, porque dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, depois de 10 anos eu vou reler esse livro, e essa experiência de releitura é uma experiência muito, mas muito, muito, muito enriquecedora, né? Isso vai ajudar bastante você. Nono mandamento: faça da leitura um hábito. Né? Eu comecei a falar, né, sobre hábitos importantes da leitura, e tornar a leitura um hábito é muito importante. O que é um hábito? É algo que você faz todo dia. É algo que você não precisa se esforçar para fazer, já virou parte de você. E a coisa mais legal, e talvez um dos sentimentos mais legais que eu sinto é automaticamente pegar alguma coisa para ler.
automaticamente pegar um livro para ler, automaticamente pegar um texto na internet para ler, né? Isso já faz parte de você. Aí você pode falar assim, mas eu não sou assim, eu tenho dificuldade. Por isso que é hábito, porque hábito nós geralmente aprendemos a gostar, aprendemos a considerar como algo importante, aprendemos a ter carinho por aquele ato. Então, se a leitura não for um hábito para você, dificilmente você vai cumprir com todos os pontos que eu acabei de falar para você, porque se não for um hábito, vai ser um pé no saco ler. E se for um pé no saco para ler, né, você não vai ter prazer nenhum, você vai ler por obrigação, e essa leitura provavelmente não vai trazer muitos benefícios. Aí, entrando um pouquinho na questão da leitura como um hábito, os cristãos, né, os crentes, deveriam ser aqueles que mais hábito deveriam ter na leitura, porque deveriam ler a Bíblia todo dia. E se ler a Bíblia todo dia, a própria leitura já vira um hábito. Então, é muito importante você ler a Bíblia, mas leia outras coisas também. Sabe por quê? Tem gente muito bitolada. Eu já encontrei com muita gente bitolada na minha vida, né? Gente assim, com sérios problemas de percepção, inclusive teológica, que falam o seguinte, eu só vou ler a Bíblia porque só a Bíblia é obra inspirada por Deus e o resto é coisa do diabo. E você vê que a pessoa tem uma compreensão das coisas que acontecem no mundo muito restrita. Agora, se você conhece o mundo, como as pessoas pensam, quais são os questionamentos que as pessoas fora da igreja fazem, o que as pessoas costumam lidar como pontos importantes na sua vida, nós que temos a verdade do Evangelho, nós que temos a resposta, temos toda a condição de responder a esses questionamentos. Agora, o problema é que nós queremos responder aos questionamentos que nós achamos que o mundo está fazendo, mas que na verdade o mundo não está fazendo. E como você vai dar uma resposta de um questionamento que não existe, que só existe na sua cabeça? Então, leia livros, leia diversos tipos de livros. Leia livros que você sabe que o autor não é da sua praia, né? Que você não concorda com o autor, que você não compartilha com o ponto ideológico. Leia, né? Você não vai para o inferno por isso. Aliás, eu acho que você só tem a ganhar por isso, porque se realmente você tiver convicção na sua fé em primeiro lugar, mas até em pontos ideológicos, a leitura das coisas que não fazem parte da sua linha de interesse vão te ajudar a compreender melhor aquilo que eventualmente você não domina, aquilo que você tem dúvida. Então, isso é um exercício muito importante para todos vocês. E, em 10º lugar, é uma dica que eu acho muito importante para os nossos tempos, e graças a Deus e glória a Deus pelo desenvolvimento aí das tecnologias que nós temos, é o seguinte, na correria, não conseguiu ler, não teve tempo para ler, então recorra aos audiolivros. O que é um audiolivro? É um livro lido por alguém, né? Nós temos, por exemplo, a The Pilgrim, que é um aplicativo excelente, cujo sócio criador, né, a mente por trás de tudo, é um amigo muito próximo a mim, e que quando ele me falou sobre esse projeto eu fiquei muito empolgado, porque era algo realmente inovador, é algo inovador, você pode acessar lá e ter audiolivros. Aliás, saiu o audiolivro, olha só, saiu o audiolivro do Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, então você não precisa nem ler, você vai poder ouvir como os ingleses ouviram o C.S. Lewis proferir essas palestras, esses programas no final da Segunda Guerra Mundial por meio da rádio BBC. Você vai ter quase a mesma experiência de ter, não é, lógico, não é o C.S. Lewis, mas é alguém que está lendo e que faz você reviver essa experiência. Então, não deu tempo de ler, não teve condições de ler, ou às vezes não tem paciência de ler, vamos aprender a remir o tempo.
Então, você que mora numa cidade grande, eu morava em São Paulo, morei em São Paulo até 2 anos atrás, né? Durante 34 anos eu morei em São Paulo e eu sou uma pessoa muito acostumada com o trânsito. Eu odeio o trânsito, tá? Se tem algo que me tira do sério, que me deixa na carne, é trânsito. Mas o que eu fazia no trânsito? Eu colocava sempre algo para ouvir. Algo para ouvir. Seja um podcast, seja um audiolivro. No metrô, andando pelo metrô, sempre carregando ou um Kindle, né? Ou né, no meu celular, um audiolivro, a Bíblia em áudio, né? Bíblia em áudio, você que tem problema para ler a Bíblia, não tem desculpa, cara. Ouça a Bíblia pelo menos. É o mínimo que você pode fazer. Então, nós dispomos aí de audiolivros de excelente qualidade e você pode simplesmente ouvir. Ou né, você pode fechar as janelas do quarto, ou você pode estar à beira da piscina, você pode estar em qualquer lugar e simplesmente ouvir. E vai ser quase, não vai ser a mesma experiência, mas vai ser quase a mesma experiência de você ler. Então eu acho que essas dicas vão ajudar muito cada um de vocês a ter uma leitura de prazer. E olha, uma coisa que eu já escutei muita gente falar assim: ah, eu não leio porque eu não tive educação para ler. Ou a minha educação foi muito ruim. Só a sua, né? 90% das pessoas educadas nesse país têm educação ruim e não são incentivadas a ler. Então, por exemplo, pega as pessoas que não leem a Bíblia na igreja. Sabe por que as pessoas não leem a Bíblia em casa, né, no seu dia a dia? É por causa de problema espiritual? Também. Mas também é porque não tem hábito de ler. Não sabe ler. Não estou falando que é analfabeto, mas não sabe ler no sentido de não saber usufruir do prazer de ler. Não ter o costume de ler. Então é um problema social, é um problema nosso, da nossa realidade, mas que dá para contornar. Como que a gente contorna? É primeiro tomando uma consciência de que ler é importante. Ler é muito importante, tá? Quem lê bastante cai menos em fake news, fala menos besteira, né? É uma pessoa que né, se Deus quiser, tem uma mente mais aberta, uma percepção mais aguçada da realidade, não é uma pessoa monotemática, é uma pessoa que tem variedade, não conhece tudo, mas algumas coisas conhece e algumas coisas sabe conversar. E eu acho que esse negócio aí de você ter esse tipo de comportamento ou esse tipo de inserção é muito importante. Beleza? Você gostou das dicas aí? Coloca aqui nos comentários e eu vou ver aqui se tem perguntas que eu possa aí responder, tá bom? Olha uma pergunta legal. Poderia dar uma dica de livro sobre economia para quem nunca teve contato? Olha, eu não sei, por exemplo, é para aprender economia ou é para conhecer temas econômicos? Eu gosto muito, né, embora né, eu discorde de muita coisa, eu gosto muito do Joseph Stiglitz, que fala bastante da globalização, principalmente na década de 90. Eu gosto bastante do Amartya Sen, né, que inclusive ganhou o prêmio Nobel. Enfim, eu gosto muito, por exemplo, de ler sobre histórias relacionadas à economia, por exemplo. Tem um livro muito legal que eu praticamente li em 2 dias, que é 3.000 Dias no Bunker. É a história de como o Plano Real foi criado, né? E foi muito legal porque muito daquilo que os autores narram foi a realidade que eu vivi na minha infância. Então, eu lembro que na minha infância eu levava dinheiro para comprar na cantina da escola e eu comecei a levar nota de 500 cruzeiros ou cruzados, alguma coisa assim. Depois eu levava de 5.000, depois eu levava de 50.000 e os zeros iam aumentando e de repente os zeros iam sendo cortados, né? E de repente, né, em 94, 93, 94, com o advento do Plano Real, tudo isso parece que num passe de mágica sumiu, a inflação voltou em níveis racionais, não tínhamos inflações galopantes, né, 1.000, 2.000%, era um negócio de louco. E
parece que de um dia para o outro isso acabou, mas não foi um dia para o outro, foi algo muito bem planejado, uma conquista muito grande da nossa sociedade que esse livro narra bem. Então, geralmente esses livros de economia, como que eu faço para descobrir? Eu tinha o costume de ir para grandes livrarias, né, Saraiva, esses lugares, e via lá os destaques de cada setor, né? Economia, por exemplo, tem os top 10 lá, e você vê o que te interessa, né? E você faz a sua escolha. Tem a série Economia para os Leigos, né? For the Dummies, que é uma versão aí, tradução aí, eu acho que do inglês, né? Economia para os Leigos, alguma coisa assim que vai te ajudar bastante a viajar por essa, vamos dizer assim, o conhecimento econômico, tá bom? Vamos ver se tem perguntas aqui que eu deixei passar. Entrou todo mundo aqui, bastante gente nos acompanhando. Se você quiser mandar sua pergunta, use aí o box de pergunta aqui embaixo que eu posso fazer a sua pergunta aparecer e você vai estar em destaque para eu poder te responder. Quando é assim por comentário, eu geralmente me perco, tá? Porque como gravar com facilidade as escritas de um livro? Eu presumo que você esteja perguntando como se lembrar daquilo que você leu. Lê com atenção. Quais que são os meus métodos de ler? Eu leio, quando a leitura realmente é importante para mim, eu pego todos os tipos de canetinha e eu vou marcando. Eu pego o lápis e vou escrevendo nas marcas. Tem gente que acha que isso daí é pecado, né? Não pode marcar livro. O livro é meu, eu marco se eu quiser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso me ajuda. Então, se me ajuda, eu vou continuar fazendo, porque isso me ajuda a conhecer melhor a obra, a digerir melhor o que está fazendo, o que está sendo dito, e também a depois, né, poder folhear o livro novamente e ver os destaques, né, ver as anotações, e eu me achar, eu marco com aqueles marcadores de página, eu transformo o livro em um carnaval, realmente. Mas é uma maneira, tá? Outra maneira é ler devagar. As pessoas têm o péssimo costume de querer ler rápido, terminar o livro rápido, como se estivessem competindo com alguém. Bom, ninguém está competindo com ninguém, né? Você está competindo no máximo com você mesmo. E a forma que eu tenho de ler, uma leitura assim que eu precise assimilar ao máximo, é ler devagar. Ler devagar, ler com calma, não entendeu, volta, lê de novo. Não consigo entender, fecha o livro, vai fazer qualquer outra coisa. Depois de 2 dias você volta e lê, aí você vai ter digerido mais um pouquinho e assim por diante, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui na live, eu só sei que é até 1 hora. Então, se a live cair é porque eu perdi o horário e eu estou continuando a falar, tá bom? Espero não ter que fazer isso. É normal gostar de ler e não gostar de escrever? É normal, são duas coisas meio que diferentes, tá? É normal também gostar de escrever e tem gente que gosta de escrever e não gosta de ler, tá? São duas coisas que podem ser diferentes, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Professor Alessandro, qual a teologia sistemática você recomendaria? Eu respondo da seguinte maneira. Eu gosto muito da teologia sistemática do Herman Bavinck, aquela de 4 volumes, tá? Então, assim, é o que está no meu top. Por 2 motivos. Um porque é bastante exaustivo, né? E outro porque, pelo menos para mim, é uma teologia sistemática boa para ler. O Bavinck, além de demonstrar muito conhecimento, né, principalmente em literatura primária, ele escreve numa desenvoltura e numa elegância muito grande. Então, por isso que eu gosto da sistemática do Bavinck, tá? Vamos lá. O que você acha da nova perspectiva em Paulo? É tão horrível assim como dizem alguns? Geralmente quem diz que é horrível assim, né, não manja tanto assim, não leu muita coisa da nova perspectiva. Lá no podcast Contexto tem um episódio só sobre NPP.
No BTcast, nós temos um episódio só sobre NPP. Nos 2 episódios eu participo e lá eu tenho algumas visões. Então, se te interessar, busque esse conteúdo que com certeza vai te acrescentar. O que você diz sobre administração financeira dentro do contexto bíblico? Cara, administração financeira é uma terminologia moderna, né? Mas nós temos princípios da Bíblia que ajudam a gente a meio que nortear, né? A Bíblia não é um livro de economia e não tem uma finalidade redimir o seu bolso, tem mais como finalidade redimir a sua vida e a sua alma. Mas nós vemos grandes pessoas que administraram bem os seus bens. José foi um deles, né? José, aliás, tirou o Egito da sua quase falência por organizar toda uma logística que facilitasse a distribuição de cereais para os egípcios e também para fora. Mas, sim, de cabeça, bons exemplos. O que diz sobre a administração financeira? Diz, por exemplo, que é melhor dar do que receber. Tá vendo porque a Bíblia não encaixa muito com os padrões de administração financeira hoje? Porque hoje você tem que acumular. Mas a Bíblia fala que o importante é ser generoso e que na sua generosidade Deus vai recompensar. Então, né, são coisas que a gente tem que ter olhar aí diferenciado. Por que certas traduções da Bíblia retiram o tetragrama YHWH? Não é que retira. Todas as traduções, né, exceto a Jerusalém, usam a forma que vem da Septuaginta, que é o Senhor com caixa alta. Sempre que você tem Senhor com caixa alta no texto da Bíblia, e isso só acontece no Antigo Testamento, é porque naquele lugar tem o tetragrama. Mas isso é por influência da Septuaginta, que traduziu o Yahweh, né, como Kyrios, como Senhor. Vamos ver. Sobre a pergunta que fiz sobre o seu post sobre a síncresis aos hebreus, o que você pode nos passar a respeito? Eu não manjo muito, tá? O que eu posso te falar é isso. Cara, Deus falou mesmo na língua dos homens? Deus falou na língua dos homens. Deus não só falou na língua dos homens, mas escreveu na língua dos homens, por isso que a gente consegue ler. É isso daí, tá? E esse é o maior milagre, é um dos maiores milagres. Nós conseguirmos entender o que Deus quer nos comunicar. Por quê? O problema está em Deus? Não, o problema está em nós. Porque Deus fala sempre de forma perfeita. Acontece que o nosso intelecto não chega à perfeição. Então, como que eu vou entender algo extremamente, algo absoluto, algo perfeito, se Deus não abaixa, se amolda às nossas limitações e fala na língua que nós entendemos? É que nem você falar com criança. Você vai falar com criança. Você não vai falar com português machadiano, né? Você não vai falar. Você não vai falar com português camoniano. Você não vai falar. Você vai falar, né? Christian, comeu? Christian, quente, quente, devagar. É essa linguagem que o seu filho vai entender, tá? Você está se amoldando, você está falando mais fácil, né? É melhor você falar mais fácil, seu filho não queimar a língua comendo comida quente, do que você falar difícil e o seu filho não entender e queimar a boca com a comida, tá? Mas ó, o livro já está saindo, tá? O livro já está saindo, até novembro, se Deus ajudar, sairá e todos poderão aí comprar e ler. Como se regrar entre leitura e conteúdo na internet? Teologia na internet mesmo. Olha, eu produzo teologia na internet, mas tudo que é produzido na internet vamos dizer assim, é secundário. Se fosse algo literário, nós chamaríamos de literatura secundária. Nós temos que ir para a fonte primária, né, que é os livros que os autores escreveram, e é da onde nós tiramos material para falar na internet. Então, nós não inventamos teologia. Nós lemos teologia. E por ter lido teologia, nós falamos sobre teologia. Essa aqui é a grande verdade. Então, nós encurtamos o caminho. E nós ajudamos pessoas fazendo isso. Mas a experiência de você ler e você chegar às próprias conclusões é impagável. Então, é bom consumir. Quero que você consuma teologia. Principalmente o que eu
produz, se você puder consumir, mas mais importante que isso é você criar uma independência e criar um hábito para você mesmo poder chegar às mesmas conclusões. Mas você chegou, entendeu? Porque você foi lá, leu e entendeu. Bom? Vamos lá. Indique livros de ficção, eu já indiquei. Já leu Silêncio? Cara, Silêncio... Então, Silêncio... Cara, eu não tô muito na vibe de ler coisa triste, não. Tá? Então, é uma literatura que eu deixei um pouquinho... Eu tô com um Maus aqui, que é uma história em quadrinhos sobre o Holocausto, enfim. E eu comecei a ler e eu parei de ler porque a gente já tá vivendo um tempo muito triste. Eu vejo coisa triste na igreja todo dia. Gente morrendo, gente doente, gente precisando de auxílio, famílias quebrando. Isso já é muito triste. E eu preferi não ler coisa triste, porque vai me deixar mais triste ainda. Então, para quando a situação melhorar, talvez eu recorra aí ao silêncio, tá bom? É errado quando não recorda alguma passagem bíblica ir ao Google procurar? Não é errado, eu faço isso toda hora, tá? Eu não estou falando que eu sou perfeito, então não é errado, tá? Esquecer é humano e o Google tá aí para isso mesmo. Vamos lá. Paulo gosta de saber sobre a cultura antiga, até para entender melhor o texto ou história. Qual livro e enciclopédia posso ler? Olha, um livro que eu posso indicar para você, Os Outros, de André Heinck. Você vai entender muito sobre a antiguidade no contexto bíblico do Novo e Antigo Testamento. Enciclopédia de Arqueologia, Thomas Nelson também é um lançamento, você vai aprender bastante coisa. Deus pode fazer algo em nosso tempo que não foi narrado na Bíblia? Pode, ué. Aliás, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus dá inteligência para alguém fazer um carro, e carro não tinha nos tempos bíblicos. Então, Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser, tudo que ele tiver no coração, de forma direta ou de forma indireta. Poderia me indicar livros que abordam a cosmovisão pagã em comparação com o Evangelho? Cara, eu conheço mais literatura em inglês. Eu poderia... Eu vou sugerir o que eu sei, né? Destroyer of Gods, do Larry Hurtado, tá? Saiu pela Baylor e ele faz uma comparação muito legal entre a cosmovisão do Império e a cosmovisão cristã. E o cristianismo como aqueles que não somente destruíram os deuses, né? Mas aqueles que trouxeram muitos benefícios para a sociedade romana. Vamos lá. Legal. E é isso, pessoal. Eu acho que hoje a gente já conversou bastante. E eu adoro fazer live ou ter conteúdo aí relacionado. Eu estou meio que dando pausa porque eu estou lendo as notificações de WhatsApp que estão vindo, E o WhatsApp é aquele negócio, você deixa aberto, vem coisas aí e pode vir coisas de emergência, tá? Mas é isso, pessoal. Foi um prazer estar na companhia de vocês essa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu oro para que Deus guarde todos, a saúde de todos. E é isso, pessoal, Vamos ver se da próxima vez a gente faz uma live especial só sobre literatura fantástica ou só sobre literatura sobre cosmovisão, Ou a gente faz uma live só falando sobre línguas originais. Enfim, O céu é o limite e vamos aproveitar do descanso que o Pai nos oferece. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Essa live vai estar lá gravada no nosso IGTV, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.